Há fases da vida em que o barulho não vem de fora. Ele nasce dentro. Pensamentos que não descansam. Sensações difíceis de nomear. Uma inquietação silenciosa que acompanha até os momentos de aparente calma. Muitas pessoas interpretam isso como fraqueza. Outras acreditam que estão perdendo algo. Mas, à luz da doutrina espírita, esse estado interior pode ser um chamado do espírito. Nem sempre o espírito aprende em meio às respostas. Às vezes, ele aprende no silêncio, na pausa, no espaço entre um pensamento e outro. Hoje vamos refletir sobre esse silêncio interior que não é vazio, mas campo de amadurecimento espiritual. Um silêncio que não castiga, mas educa, que não abandona, mas prepara. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar com calma, sem pressa de concluir, permitindo que cada ideia encontre lugar dentro de você. Não é um conteúdo para resolver, é um conteúdo para acompanhar. Respire e vamos começar. Chega um momento em que o mundo externo já não responde às perguntas internas. As explicações parecem corretas, os conselhos bem-intencionados, mas algo ainda não se encaixa. É quando o espírito começa a perceber que nenhuma resposta externa substitui o aprendizado íntimo. Segundo a doutrina espírita, o espírito é criado simples e ignorante, destinado ao progresso. E esse progresso não acontece apenas pelo acúmulo de informações, mas pela vivência consciente. O silêncio surge quando o espírito precisa escutar algo mais profundo. Não é ausência de sentido, é suspensão do ruído. Muitas pessoas se assustam nesse ponto. Tentam preencher o vazio com mais estímulos, mais opiniões, mais distrações. Mas o silêncio interior não pede fuga. Ele pede presença. Allan Kardec nos ensina que o pensamento é força viva. Quando essa força se aquieta, não é porque se enfraqueceu, mas porque está sendo reorganizada. Esse silêncio é o espaço onde o espírito começa a separar o que é reação automática do que é escolha consciente. E isso leva tempo. A personalidade é transitória, o espírito é imortal. Mas nem sempre percebemos essa diferença. Durante muito tempo, nos identificamos apenas com o que sentimos, com o que pensamos, com o que reagimos. O silêncio surge quando essa identificação começa a se soltar. E isso pode causar estranhamento. Quem sou eu quando não estou reagindo? Quem sou eu quando não estou tentando agradar, provar, resolver? A doutrina espírita nos lembra que não somos nossos pensamentos, mas o espírito que os observa. Esse momento de silêncio interior marca o início dessa observação. Não é confortável, porque exige desapego das antigas narrativas internas, mas é libertador. O espírito amadurece quando aprende a se ver sem se condenar, sem se justificar, sem se perder. Esse silêncio não é vazio emocional. É um espaço de desidentificação saudável. Nem todo desconforto é sinal de erro. Algumas vezes é sinal de crescimento. Há fases em que o espírito começa a sentir um incômodo difícil de explicar. Nada grave aconteceu. Nada saiu do lugar. Mas algo dentro já não se acomoda como antes. A doutrina espírita nos ensina que o progresso do espírito não ocorre de forma linear. Ele acontece por ciclos. E todo ciclo de amadurecimento começa com uma sensação de desencaixe. O que antes fazia sentido passa a soar vazio. O que antes confortava já não consola. E isso não significa perda, significa transição. O espírito se reorganiza por dentro antes que a vida externa acompanhe. Como uma casa que passa por reformas internas antes de receber novos moradores. Nesse período, é comum surgir ansiedade, uma vontade de acelerar respostas, de forçar conclusões. Mas o silêncio interior não responde à pressa, ele convida à permanência. Kardec nos lembra que o espírito aprende pela experiência. E algumas experiências não são acontecimentos visíveis, mas movimentos íntimos. O desconforto nesse contexto não é punição, é ajuste fino. É o espírito abandonando antigas formas de sentir para dar espaço a compreensões mais profundas. A consciência não se manifesta em meio ao barulho. Ela não compete com o excesso de estímulos.
Ela espera. Quando o silêncio interior se instala, a consciência encontra espaço para emergir com clareza. Não como acusação, mas como orientação serena. A doutrina espírita ensina que a consciência é a lei divina inscrita no íntimo do espírito. Ela não impõe, ela sinaliza. No silêncio, começamos a perceber quais atitudes nos afastam de nós mesmos, quais pensamentos drenam nossa energia, quais emoções pedem acolhimento, não repressão. Esse momento exige honestidade interna, não para julgar, mas para compreender. Muitas pessoas temem esse encontro consigo mesmas, mas o silêncio não revela nada que o espírito não esteja pronto para enxergar. A consciência só se apresenta quando existe maturidade suficiente para escutá-la. E escutar a consciência não significa mudar tudo de imediato. Significa reconhecer, aceitar e permitir que o tempo faça seu trabalho. Pensar não é um ato neutro. Todo pensamento gera movimento. Toda ideia cria sintonia. Allan Kardec explica que os espíritos se atraem por afinidade, e essa afinidade nasce do campo mental que sustentamos. Quando a mente está agitada, confusa ou constantemente voltada ao medo, ela se torna permeável a influências da mesma natureza, não como castigo, mas como correspondência vibracional. O silêncio interior permite observar esse campo mental, não para controlar à força, mas para escolher com mais consciência quais pensamentos merecem continuidade, quais precisam ser observados sem permanência. Responsabilidade espiritual não é vigilância rígida, é discernimento amoroso. É compreender que o espírito amadurece quando aprende a cuidar do que cultiva por dentro. Assim como o corpo adoece sem cuidado, a mente também se desorganiza quando não recebe atenção consciente. Nem toda cura acontece no corpo, nem toda dor é emocional. Algumas feridas são espirituais. O silêncio interior cria um espaço seguro para que essas camadas mais profundas possam ser tocadas com suavidade. Não há confronto, não há cobrança, há acolhimento. O espírito encontra repouso quando não precisa justificar o que sente. Nesse silêncio, antigas dores começam a perder força, não porque desapareceram, mas porque foram compreendidas. A doutrina espírita nos ensina que compreender é libertar. O silêncio não elimina desafios, mas fortalece o espírito para atravessá-los com mais equilíbrio. A dor ensina, mas o silêncio aprofunda. A dor desperta, mas o silêncio transforma. Há aprendizados que só se consolidam quando o espírito já não está lutando contra a experiência, mas observando-a com maturidade. O silêncio permite que a lição se integre, que o sofrimento não se torne revolta, que a experiência não se transforme em amargura. O espírito que aprende a silenciar não se torna passivo, torna-se lúcido. Ele age quando é necessário e se recolhe quando é sábio esperar. Essa alternância é sinal de equilíbrio espiritual. Depois do silêncio, o espírito retorna ao mundo diferente. Não mais impulsivo, não mais reativo, mas atento. As situações continuam as mesmas, as pessoas também, mas a forma de perceber muda. O espírito aprende a agir com menos desgaste interno, a escolher batalhas, a respeitar limites. Esse retorno não é fuga do mundo, é presença qualificada. Com o tempo, o silêncio deixa de ser fase e se torna postura interior. O espírito aprende a ouvir antes de reagir, a sentir antes de julgar, a compreender antes de falar. Esse silêncio não afasta da vida, aproxima. Ele não isola, organiza. É o sinal de um espírito que começou a se conduzir com mais consciência. Se este conteúdo encontrou você em um momento de silêncio, não apresse esse encontro. Permaneça nele por mais alguns instantes. Nem tudo precisa de resposta agora. O espírito amadurece no tempo certo, e cada pausa consciente é parte desse caminho. Se sentir no coração, deixe seu like, inscreva-se no canal ou compartilhe com alguém que esteja vivendo um momento semelhante. Aqui seguimos juntos, com calma, com consciência e com respeito ao tempo da alma.